O Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade os 5 réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. O julgamento foi retomado hoje com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes afirmou que diversas provas reunidas ao longo da investigação comprovaram fatos narrados na colaboração premiada de Rony Lessa, assassino confesso de Marielle e Anderson. Foram acusados Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal cassado, Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Ronald Paulo de Alves Pereira, policial militar, e Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram os líderes da organização criminosa, que, com a ajuda dos outros réus, cometeram o atentado. Os elementos probatórios reunidos não apenas demonstram a relação direta dos réus, irmãos Brazão e Calixto, Robson Calixto, com integrantes da milícia, mas também a inserção concreta de suas condutas na dinâmica de atuação do grupo criminoso. Eles não tinham só contato com a milícia, eles eram a milícia. Eles participavam da milícia. O ministro afirmou que provas demonstram que a influência política e o trabalho social da vereadora na região dominada pelos irmãos havia se tornado um problema. Para Moraes, o assassinato de Marielle não foi apenas uma violência política, mas também de gênero. Um crime na ideia de dominação do crime organizado, mas também como um episódio de violência política de gênero destinada a interromper a atuação de uma mulher pobre, uma mulher preta, que ousou ir de encontro aos interesses de milicianos, homens e brancos e ricos. Então, aqui, o recado a ser dado é exatamente esse. Como já citei as palavras do delator, não esperavam a repercussão. O erro foi que não esperavam essa grande repercussão. Moraes votou para condenar os irmãos Brazão e Ronald Pereira pelos homicídios de Marielle e Anderson Gomes e também pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. O ministro também entendeu que os irmãos Brazão e Robson Calixto devem ser condenados por organização criminosa. Em relação aos réus Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, não tenho nenhuma dúvida de julgar a ação totalmente procedente, tanto pelos 3 crimes contra a vida, duplo homicídio qualificado e um homicídio qualificado tentado, quanto pela organização criminosa. Em relação ao réu Calixto, Robson Calixto, obrigado, presidente, Robson Calixto Fonseca, julgar procedente pela participação em organização criminosa armada. No caso de Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o ministro entendeu que não há prova de que ele tenha participado do planejamento dos assassinatos e afirmou que as provas mostram que houve uma blindagem na fase da investigação dos assassinatos. Moraes entendeu que o ex-chefe da Polícia do Rio agiu para atrapalhar o esclarecimento da execução, configurando obstrução à justiça e corrupção passiva. Na sequência, votou o ministro Cristiano Zanin. Ele afirmou que os elementos reunidos pela investigação confirmam toda a dinâmica narrada pela acusação, como o acompanhamento da rotina de Marielle e a preparação para a execução, e acompanhou na íntegra o voto de Alexandre de Moraes. A impunidade histórica de grupos de extermínio e milícias no Rio de Janeiro, como vem sendo apontado desde a CPI de 2008, serviu de combustível para a escalada de violência que culminou no assassinato de uma parlamentar eleita. A tutela penal do Estado Democrático de Direito exige que o Poder Judiciário não apenas investigue e, se for o caso, condene os executores materiais, os mandantes, e também desarticule as estruturas de poder que, fiando-se na ausência de reação estatal, sentem-se autorizadas a eliminar opositores políticos
e corroer o tecido social. Depois de Zanin, foi a vez da ministra Carmen Lúcia. Foi voto dela que formou a maioria para a condenação dos 5 réus. O repórter Arthur Bernardi traz os detalhes para a gente. Arthur, boa tarde. Tudo bem, Kovalik? Boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Foram mais de 5 horas de julgamento e, neste momento, os ministros estão na etapa de proclamação oficial dos resultados e dosimetria, que é a definição do tamanho das penas para os condenados. E já tem aí, essa sessão, depois de um intervalo, voltou, já com o ministro relator Alexandre de Moraes, sugerindo pena de 76 anos e 3 meses de prisão, que foi aceita para os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Portanto, já há pena para os irmãos Brazão, 76 anos e 3 meses de prisão. A ministra Carmen Lúcia acompanhou a íntegra do voto do ministro Alexandre de Moraes, condenando os 5 réus pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes. Em sua fala, Carmen Lúcia cobrou maior presença do Estado para evitar esse tipo de crime. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Quantos Andersons nós ainda vamos ver chorar? Quantas Luiaras, Arthur vão ficar órfãos para que o Brasil resolva que isto não pode continuar e que esse Estado de Direito não é retórica? Uma investigação tão falha, tão lenta, tão negligente, só é possível na presença de elementos de muito poder para explicar a quantidade de absurdos que marcam esse caso. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Eu diria que esse crime foi pessimamente investigado. E foi pessimamente investigado no começo, de modo doloso. Como a gente viu, o presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, também acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, portanto, formando aí a maioria, 4-0 pela condenação dos 5 réus. A gente tem aí também que vou pedir para a gente rodar, na verdade, uma arte aí para a gente falar dos réus, né? Domingos e Chiquinho Brazão foram condenados pelos crimes de duplo homicídio, homicídio tentado e organização criminosa armada. Rivaldo Barbosa foi condenado por obstrução à justiça e corrupção passiva. Robson Calixto Fonseca por organização criminosa e Ronald Pereira foi condenado por duplo homicídio e homicídio tentado. A gente reforça que Flávio Dino terminou o voto por volta de 1h30, houve um intervalo e agora a sessão foi retomada para a dosimetria, como nós mencionamos. Depois do julgamento, a Anistia Internacional comemorou o resultado. Afirmou que ele é um marco no combate à impunidade política no país. Kovalik. Obrigado, Arthur. Uma boa tarde para você.